Boa noite, meu nome é Mônica, sou médica psiquiatra e convidei um colega, que é o Dr. Rodrigo Ortiz, especialista em ombro e cotovelo, atual chefe do Hospital da PUC de Campinas. E convidei o Dr. Rodrigo porque fiquei inspirada por algumas pacientes com muita queixa de dor no ombro, pessoas que eu atendo em consultório, que têm diabetes, e isso me fez recordar que eu própria já tive 2 episódios de uma dor no ombro bastante intensa, com perda de mobilidade, e eu fiz, inclusive, tratamento com o Dr. Rodrigo, e aí eu o convidei nessa semana de educação para a gente falar um pouco sobre essa condição que é o ombro congelado, essa causa de dor. Então, doutor Rodrigo, o que afinal é o ombro congelado? O ombro congelado, né, o nome correto, ou a definição chama-se capsulite adesiva. Ela é uma doença, uma das doenças do ombro que cursa com uma rigidez do ombro, limitação. Ela geralmente vai ter uma evolução de começo, meio e fim, né, a doença capsulite adesiva. Existem outras causas de rigidez do ombro, né? E ela ocorre por uma característica de que a cápsula do ombro, que tem que ser extremamente flexível e fina, ela começa a ter uma proliferação de tecido de colágeno, de cicatriz, e essa cicatriz vai cada vez mais reduzindo o volume da cápsula do ombro, levando a essa rigidez. Aí que vem o segundo nome, que é o ombro congelado, porque ele vai congelando e perdendo o movimento, né? Então essa é uma das principais causas de rigidez do ombro, né? A característica dessa doença, né, ou seja, ela tem alguns grupos de pessoas que podem apresentar a doença em si, tanto pessoas que têm problemas dentro do ombro, pessoas que têm problemas ao redor do ombro. Então é comum em pacientes que fazem cirurgia de mama, cirurgia de mastectomia, também evoluírem com capsulite adesiva pós-operatória. Mas os pacientes que têm diabetes mellitus e têm principalmente também hipotireoidismo, são os pacientes que têm uma maior incidência dessa doença de início espontâneo. E também tem como característica ter isso bilateral. Então elas não vão ter necessariamente de maneira simultânea ao mesmo tempo, mas existe uma grande chance, mais de 50%, dela desenvolver uma capsulite espontaneamente do lado contralateral que ela teve. Então a doença, ela vai ter como causa, né, ou seja, qualquer trauma nessa cápsula. Então algumas pessoas que fazem cirurgia do ombro, ela operou o ombro porque ela rompeu o tendão do manguito, ela operou o ombro porque ela quebrou o ombro, ela operou o ombro porque o ombro deslocava e saía do lugar. Isso vai criar uma reação inflamatória dentro do ombro que vai cursar com uma capsulite. Ela talvez não tenha o mesmo curso de, muitas vezes, demora da resolução do que o paciente diabético ou do paciente hipotireoideu. Esses pacientes geralmente têm um curso um pouco mais lento de resolução. Os pacientes pós-operatórios ou pós-traumáticos, eles têm uma resolução um pouco mais rápida, e os pacientes extra-articulares, que são esses casos que eu falei da cirurgia de mama, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, tem uma resolução mais rápida ainda, porque eles não tiveram nenhum insulto dentro do ombro, né? O diabético em particular, ele tem uma chance maior por conta do metabolismo da glicose dentro dele, que ele faz uma parte da glicogênese, da alteração da glicose. Isso leva a um aumento da proliferação de colágeno no diabético, que aumenta a chance de outras doenças de contraturas articulares. Então a capsulite é o que a gente está falando do ombro, mas tem chance da doença de Dupuytren, que é uma que acontece na mão, que o mão pode entortar, o dedo ele vai encurtando e vai ficando mais rígido, ele perde a extensão. No pé, que chama Lederhosen. Então existem outras doenças de contratura que podem acontecer no diabético.
Com relação ao diabético, ela não tem muita relação com o fato da diabetes ser bem ou mal controlada, né? Ou seja, é muito mais ao fato da pessoa ter o diabetes, e a própria doença predispõe a isso. O fato de ser bem controlada tem outras correlações com parte renal, oftalmológica, não somente com relação à rigidez articular da capsulite. Ela tem uma característica de ser uma doença, que nem eu disse, evolutiva. Então ela tem uma primeira etapa, um primeiro estágio, que é o que a gente chama de fase álgica ou fase de dor. Na maioria das vezes nos pacientes que não tiveram eventos traumáticos do ombro, ou cirurgia ou fratura, e nos pacientes que são extra-articulares, então puramente dos diabéticos, eles começam com uma dor que vai aumentando lentamente, progressivamente. Eles geralmente passam em ambulatórios ou em ortopedistas gerais que acompanham. Na avaliação inicial, essas pessoas não têm uma perda de movimento acentuada, elas têm uma dor no fim do movimento, que é extremamente comum nos pacientes com dor do ombro, sem capsulite. E a maioria dessas pessoas começam um tratamento com reabilitação e fisioterapia. É muito comum nesta evolução esses pacientes piorarem com a fisioterapia. Eles falam que eles vão na fisio e saem piores. Por quê? Porque como está instalando o processo inflamatório da cápsula, essa doença está começando a ter essa cicatrização, esse processo inflamatório intraarticular, na hora que você estimula a ganhar movimento e faz um alongamento dessa cápsula, ela vai reagir com mais processo inflamatório. Então essa pessoa começa a ter muito mais dor. E aí é comum ela chegar no consultório de quem trata ombro mais especializado, já na transição da primeira fase para a segunda fase, porque ela está perdendo o movimento. Ela está ficando com uma rigidez articular. E essa rigidez começa a ser passiva, ela não é somente ativa, ela não tem um déficit de força, ela não consegue mexer o braço, nem a gente testando ela consegue mexer, ela tem uma limitação de movimento passivo. E essa limitação de movimento passivo, ela se traduz muito com dificuldades de movimentação do dia a dia, então, de colocar a mão nas costas, em mulher de amarrar sutiã, de amarrar cabelo atrás da cabeça, e muita dor noturna. As pessoas que têm rigidez articular têm muita dor noturna, porque na hora que a gente dorme, o braço, a gente assume posições involuntárias, isso dói, a pessoa tem que se reposicionar toda hora, então ela acorda frequentemente durante a noite. Então essa normalmente é a fase mais fácil de você diagnosticar capsulite. Então é uma pessoa que vem tendo dor, essa dor começa a não melhorar, aí ela evolui para rigidez, e aí você diagnostica mais facilmente a capsulite, né? Geralmente na investigação você faz exames de imagem, então você radiografa para ver outras causas do ombro que podem cursar com dor e rigidez. Existe a artrose do ombro, existe um negócio que chama tendinite calcária, que é uma calcificação do tendão que na fase que expulsa dói muito, e a pessoa não consegue mexer. E o diagnóstico você faz com radiografias normais e com a ressonância para comprovar esse processo inflamatório da cápsula. Um ultrassom, ele tem um pouquinho de limitação de diagnóstico, porque ele mostra somente o tendão. Então, a não ser que a pessoa que faz o ultrassom seja extremamente especializada em ultrassom músculo-esquelético ou ortopédico, ele pode vir um diagnóstico de lesão do tendão, ele tem de lesão parcial, e a pessoa fala assim, não, vai para fisioterapia, e a pessoa vai continuar tendo dor por conta da rigidez, e aí você vai fechar na ressonância. A segunda fase, então ele passou essa fase de dor muito intensa, de dor contínua, de dor diurna e dor noturna principalmente, ela vai diminuir essa dor ao repouso, e essa paciente vai evoluir para uma fase de somente rigidez articular, só limitou o movimento. Ele fala assim, durante o dia não tem tanta dor, quando ele está de pé não tem tanta dor, ainda tem um pouco de dor noturna, mas o problema principal dele é que ele não consegue levantar o braço na posição que ele precisa, o braço está duro. Esses pacientes são mais fáceis de levar, porque esses pacientes já não têm tanta dor ao repouso, eles têm dor somente ao movimento. E essa doença, depois, com o tratamento ou na própria evolução dela, vai evoluir para o descongelamento, que é a terceira fase da doença, que o ombro tende a recuperar o movimento normalmente. Se a gente não fizer nada, nenhum tratamento, então o paciente começou a ter dor, a gente somente aguardar a evolução, na média das pessoas, em média, isso demora 2 anos para a doença ter o curso completo. Então ela vai começar, vai evoluir para uma rigidez, lá vai doendo, vai travar o braço, ela vai ganhando movimento, chega um ponto que ela tem um movimento funcional, mas para ter movimento completo demora por volta de 2 anos. Então o que a gente tenta fazer é abreviar esse tempo no tratamento, tentando diagnosticar o mais precoce possível,
para parar esse processo inflamatório da cápsula antes que ele fique muito rígido. Porque quanto mais rígido, mais difícil de ganhar movimento, mais tempo para ganhar, mais demora. Então, o diagnóstico é muito mais na suspeição no começo, uma dor muito atípica, um paciente que tem uma dor que tem uma limitação muito funcional, e aí você diagnostica isso com a ressonância magnética de uma maneira mais fácil, né? Uma vez diagnosticada, dependendo da fase que a pessoa está, então se ela estiver nessa primeira fase, que é essa fase álgica, fase de muita dor, né, a gente trata isso com infiltração do ombro, né, pode colocar medicação intra-articular para tentar bloquear esse processo inflamatório e essa cápsula não travar demais, e também associar um bloqueio, que é uma infiltração na parte superior do ombro, que é um bloqueio anestésico. A gente bloqueia um nervinho que chama nervo supraescapular, e a gente faz esse bloqueio a cada semana, a cada 10, 15 dias, para encurtar a fase de dor. Encurtando essa fase de dor, a gente consegue com que o paciente entre na fase de somente rigidez, que aí a fisioterapia vai ter uma função muito boa. Aí vai ser puramente de reabilitação. Em algumas pessoas que não têm uma melhora grande na fase de fisioterapia, elas começam a ter uma rigidez persistente e não estão tendo evolução, e aí o contato em conjunto do ortopedista junto com o fisioterapeuta é importante. O fisioterapeuta fala assim: Rodrigo, não evolui, ela está com o ombro travado, ela não ganha movimento. Aí nessas pessoas a gente pode pensar em indicar um tratamento cirúrgico para ganhar movimento, mas é a exceção, bem da exceção. Uma grande maioria ganha movimento bem com a reabilitação e tende a recuperar completamente a função desse braço. Então o tratamento principal da capsulite, ele é baseado muito na etapa que o paciente está na fase, e ele vai ter uma etapa de tratamento da dor e uma etapa de tratamento mecânico para ganhar movimento. A prevenção, o que tem é assim, não existe uma prevenção do primeiro episódio da capsulite, né? Ou seja, o paciente que desenvolveu a primeira vez a capsulite, ela vai ter o curso dela. O que a gente tenta fazer é nessa pessoa abreviar esse período para que ele seja menos doloroso a primeira fase e ele caia na segunda fase e comece a ganhar movimento com a fisioterapia. O que ocorre é que uma vez que o paciente já teve uma capsulite de um lado, ou ele tem um fator de risco grande, que é um diabetes, ou seja, o hipotireoideu, e que porventura a gente tenha que fazer alguma intervenção cirúrgica no ombro dele, ou ele comece a ter dor no outro ombro, ele fala assim, o ombro começou a doer diferente, você já suspeitar precoce. Então, quanto antes você diagnostica esse processo inflamatório, muitas vezes você daí fazer a infiltração intraarticular de corticoide e já aplicar o bloqueio, você tenta esfriar esse processo antes que o ombro fique muito rígido. Então isso é muito mais fácil da pessoa recuperar movimento com a reabilitação e fisioterapia. O que eu expliquei, eu não sei se eu cheguei a falar isso, pegou, mas assim, existe a possibilidade de tratamento cirúrgico quando a pessoa não tem ganho nenhum com fisioterapia, ou seja, a pessoa está indo na fisioterapia, não está tendo ganho, o fisioterapeuta manda uma mensagem, te comunica, não estou conseguindo evoluir com movimentação passiva, o paciente é bem disciplinado, vai direitinho, aí significa que essa cápsula é tão grossa, que ela ficou tão rígida que a gente não consegue esticar essa cápsula para ela voltar a ter elasticidade. Aí você tem alguns procedimentos que você pode fazer. Então pode fazer um negócio que chama-se manipulação sob anestesia. Anestesia a pessoa e força o braço a ganhar movimento. Qual que é o problema? Você tenta rasgar essa cápsula para que ela afrouxe e ele ganhe movimento. Mas como esses pacientes ficam um tempo sem movimentar, geralmente não são pacientes tão jovens, alguns pacientes são até mais idosos, existe uma chance de você fraturar o húmero. Então é algo que a gente acaba evitando. A segunda opção faz todo o preparo que nem uma cirurgia, põe uma cânula dentro do ombro, põe um equipo de soro e distende esse ombro com uma bomba de compressão do soro, ele vai aumentando a pressão, até a cápsula romper, assim, uma distensão hidráulica, e depois manipula-se. E a terceira opção, que é a que eu acabo preferindo, é uma vez que eu já vou fazer um furo no ombro, já vou colocar uma cânula, já vou causar um trauma dentro do ombro, eu faço um outro acesso
e tira a fibrose de uma maneira controlada. Então você vai recortando essa cápsula que está grossa de uma maneira controlada para ficar mais fácil de ganhar movimento. E aí esse paciente volta para fisioterapia logo depois. Então o tratamento cirúrgico, ele não é um tratamento curativo da doença, mas ele é um tratamento para tirar essa cicatriz que tem dentro do ombro. Seria mais ou menos uma analogia da pessoa que tem um queloide na pele, o cirurgião plástico vai lá, tira o queloide para dar ponta e aquilo fica bonitinho. E aí ele vai ter todo um tratamento depois para evitar que forme queloide de novo. Então é a mesma coisa, a gente opera a cápsula, tem toda uma manipulação, infiltrações, não sei o que, para evitar que a cicatriz forme novamente. Ela pode voltar a formar. O que é muito raro é a capsulite voltar espontaneamente no mesmo ombro que teve. Então é muito raro a pessoa ter a mesma capsulite no mesmo ombro. É muito mais comum ela ter no outro ombro, no ombro contralateral. Então a questão da prevenção é principalmente a suspeita, ou seja, paciente que começa com uma dor atípica no consultório, paciente que começa com uma dor que está perdendo o movimento, paciente que tem muita dor noturna, obviamente não é somente a capsulite a causa de dor, mas pensar no diagnóstico dela e fazer o exame para investigar, né? Ou seja, eu acho que a ressonância ainda é o padrão ouro para o diagnóstico da maioria das lesões do ombro, ou seja, eu acho que a radiografia para ver uma imagem óssea e a ressonância para ver uma imagem de parte de bursa, de tendão, da cápsula, são a associação de exames que é o ideal para poder investigar os quadros, ou seja, muitas vezes a gente acha, o paciente tem um déficit de força, rompeu o tendão, nós vamos pensar em fazer cirurgia nessa pessoa, essa pessoa vai desenvolvendo uma capsulite, e aí muitas vezes você tem que aguardar a cirurgia para poder recuperar da capsulite, para depois fazer a intervenção cirúrgica. Então acho que essa que é a discussão da capsulite em si, né? Ou seja, é uma doença que, infelizmente, ela ocorre muito quando... mas eu sou bem controlado diabetes. Infelizmente, ela vai aparecer e a vantagem dela, ou seja, dentro de outros problemas do ombro, é que ela é raríssima, às vezes é cirúrgica, na grande maioria melhora bem. A desvantagem é que essa fase inicial ela é bem dolorosa, é bem limitante, ou seja, os pacientes têm uma qualidade de vida ruim no começo, ou seja, o sono é ruim, acorda de mau humor, geralmente tem uma dificuldade do dia a dia, e o que a gente tenta fazer é abreviar essa primeira fase para que ele possa ir na reabilitação, e aí justamente o fisioterapeuta ajudá-lo nos movimentos e ele replicar esses movimentos domiciliarmente, que é isso que facilita ganhar movimento. Então, tem que fazer é parar o processo inflamatório mais rápido para que ele volte, para que ele possa fazer a manipulação, ou seja, infelizmente não é no remédio, infelizmente uma parte do tratamento ele é doloroso e é penoso, que é justamente forçar a ganhar movimento. A vantagem é que ela resolve, grandíssima maioria das vezes, sem precisar de uma internação ou de uma intervenção. Entendi. Eu acho que o principal objetivo, até que eu quis te convidar e trazer essa conscientização, porque, por exemplo, quando eu tive, eu não sabia que... eu acho que eu te procurei exatamente nisso que você falou, na segunda fase. Isso aí. Aí precisou tratar a dor, porque pelo que eu entendi, se também começar a fisioterapia na hora errada, pode piorar mais, além de... Não piora a doença. O que acontece é que a pessoa, ela acredita que ela está indo na fisioterapia, e a fisioterapia ortopédica, ela não se baseia somente no infravermelho, no ultrassom, na eletroestimulação transcutânea. Ela tem que ter manipulação e exercício de fortalecimento muscular. E como a doença está evoluindo para um processo que ela está formando essa cicatriz lá dentro, se eu estimulo a esticar, ela reage com mais cicatriz. Eu estimulo, ela fica nesse vai e não volta. Então você tem que esperar o processo esfriar. O que a gente tenta fazer é não forçar a pessoa a ganhar movimento, mas também manter ela com o movimento que ela tem. Ela não regredir tanto. Sim. E aí, quanto antes você faz o tratamento com a analgesia, uma das hipóteses é que essa doença é uma doença de síndrome simpático reflexa, ela é uma das síndromes dolorosas complexas do ombro, por isso que a gente faz esses bloqueios anestésicos para encurtar esse período, para que a doença pare. E quando ela parar, a pessoa fala, não, beleza, eu estou bem mais confortável, eu não tenho tanta dor ao repouso, durante o dia eu passo bem, tenho desconforto noturno, ótimo. Exercício de fisioterapia para o bloqueio. Não é o bloqueio que vai tratar a doença completamente, o bloqueio é uma etapa. Tem pacientes que chegam para a gente somente rígidos, não tiveram a primeira etapa tão longa, a primeira etapa curtinha. Ótimo, reabilitação não precisa do bloqueio. Mas eu acho que a principal hipótese no paciente que tem uma dor que está de difícil controle e ter essa suspeita de que muitas vezes, eu fiz um ultrassom, só mostrou que eu tenho uma tendinite.
não bate muito com o quadro. A tendinite do ombro não é para evoluir com rigidez, é um padrão de dor diferente. Então, a suspeita desse problema é que eu acho que é o principal diagnóstico. E aí, quanto mais precoce, mais fácil de tratar, como qualquer doença, como qualquer quadro. Ou seja, a capsulite, como eu disse, ela faz transforma nessa etapa inicial a vida do paciente numa vida desconfortável. O paciente dorme mal, fica mal-humorado, interfere na parte psicológica, interfere no relacionamento familiar. Muitas vezes é o familiar que leva o paciente lá porque fala, olha, doutor, já tá fazendo fisioterapia, não melhora, estamos levando no físio, tô fazendo físio particular, não melhora. Tá bom, ou seja, a doença, ela tá evoluindo, então se a gente não tratar a doença certa, você não vai ter o tratamento correto, entendeu? E tem pessoas que falam assim, mas eu fiz um tempo, doeu muito e depois parou. Beleza, você provavelmente passou a primeira fase sem precisar da medicação e a doença foi evoluindo, porque ela vai evoluir naturalmente. A intenção do tratamento com os bloqueios é encurtar esse período inicial para que ela não demore tanto tempo. Então, acho que essa que é a principal ideia, ou seja, a pessoa ter a suspeita e uma vez que ele começa a não ter, é melhor a procurar quem trata isso adequado para poder fazer o diagnóstico e daí criar o plano, ou seja, tem medidas medicamentosas, a gente pode entrar com pregabalina, tem algumas coisas que ajudam na dor crônica, mas o padrão da dor da capsulite típica, ele não bate com o padrão da dor da tendinite, da lesão do tendão do ombro, ele não bate com a dor da fibromialgia, que é um outro padrão de dor, não bate com o padrão de dor cervical que radia para o ombro, é uma dor que o ombro vai encolhendo realmente, o paciente vai falando, cara, eu não consigo mais mexer o braço, eu vou perdendo o movimento. E o primeiro movimento que as pessoas perdem é o de colocar a mão nas costas. Mas o mais crítico que eles percebem, que eles daí vão procurar, é quando eles perdem o movimento de colocar a mão para fora, porque daí o ombro travou para fora. Antes ele conseguia pegar as coisas fora. Aí quando o ombro trava nesse plano, que ele fala, alguma coisa está errada. Porque, botar a mão nas costas dói, eu já não conseguia antes. A pessoa ela vai levando de uma outra maneira. Mas a rotação lateral, a pessoa fica mais crítica, e é aí que ela percebe mais. Então acho que o principal é isso. Começou com uma dor que não está batendo muito, tem que investigar. Eu acho que o principal é trazer essa orientação, né, que não é tão falada, e se a pessoa já tem o diabetes, e a gente sabe que 30% das pessoas que têm diabetes têm hipotiroidismo, né, então, são dois fatores de risco para ter essa dor, que é muito, realmente incomoda, e eu vejo que atrapalha o humor, às vezes eu estou tratando a depressão, tá tudo certinho, de repente essa dor vem, atrapalha o sono, atrapalha a depressão, e eu posso falar assim por mim, que eu percebi na natação, eu nadava na época, eu fui percebendo que eu não tinha mais, não conseguia fazer abraçada, e aí vem essa limitação, e o que meus pacientes atuais que me inspiraram aí para ajudar, para trazer essa orientação, é essa sensação de dependência, porque você tem que chamar alguém para te ajudar a vestir uma roupa, né? Sim. Então, isso é muito desagradável. Sim. Muito desagradável, né? E é muito engraçado, porque eles chegam, o paciente, como você, chega no consultório, aí você vai explicar a doença e fala assim, mas doutor, eu nunca escutei disso. Entendeu? Nunca escutei disso. Aí eu falo assim, mas é o que vai acontecendo. Ela é uma doença que ela é muito comum de quem faz ombro. É um nicho de tratamento, né? E os pacientes acabam confluindo para esses locais. Então, tem algumas épocas, eu não sei explicar qual que é a sazonalidade que isso ocorre, mas tem épocas que tem, assim, 3, 4 pacientes com capsulite no mesmo dia de consultório. E aí você faz 3, 4 bloqueios. Então, ou seja, quando eu começo a fazer vários bloqueios semanalmente, eu até já deixo o nome, faço uma listinha, deixo na recepção. Paciente que está, bloqueio, para ter um atendimento até mais rápido, não ficar esperando, não ficar, ou seja, que é uma coisa mais rápida de fazer realmente e é muito pouco doloroso. E é muito efetivo no controle da dor o bloqueio. O bloqueio do ombro anestésico não usa corticoide, ele é somente anestésico. A infiltração, quando a gente pega na primeira fase, quando pega na fase inflamatória, uma aplicação de corticoide só intraarticular e não mantém. Isso não interfere no controle do diabetes. Tem muito paciente diabético que tem um pouco de receio do corticoide, pode interferir na glicemia. Não muda nada. Uma aplicação única. E o bloqueio, você faz quantos precisar. A média das pessoas é de 4 a 6. A maioria das pessoas do 5º, 6º bloqueio já para. Entendeu? Um ou outro fica mais extenso e aí você tem que começar a mudar o tratamento. Daí você começa a entrar com medicação por boca, algumas outras coisas. Na maioria das pessoas, só o bloqueio
uso do Matipoia para conforto, e orientação para a pessoa entender o que ela vai passar, porque muitas vezes é angustiante a pessoa nem saber o que ela vai ter, ou seja, por que que o ombro está ficando duro e ninguém diagnostica, eu vou voltar a ganhar movimento, e essa angústia piora a pessoa. Então, na hora que você orienta essa pessoa bem, ela tá bom, entendi o que eu tenho, eu acho que eu consigo agora criar um plano de tratamento, ou seja, no consultório, provavelmente foi com você, eu desenho, explico, mostro como que é, ou seja, visualmente para a pessoa entender como a doença evolui, entendeu? Eu acho que isso que é o mais importante. Esse ponto é muito importante, porque como não é tão falado, o que eu tenho escutado das pacientes é assim, uma sensação de desamparo, porque parece que ninguém sabe o que é, sim, e a pessoa fica perdida, né? Sim. E uma outra coisa também que eu acho importante falar, porque eu acho que também é bem presente em pessoas que têm diabetes, que, né, a gente, por ter sensor, por perceber essa flutuação, as pessoas têm sempre uma visão que isso está na responsabilidade do bom controle, como você falou. No caso do ombro, não. Não, infelizmente. Você vai prevenir a questão ocular, cardiovascular, diabético, isso tudo. Mas no ombro, se tiver, realmente só fazendo o tratamento e sabendo que tem um plano, um começo, meio e fim, né? Sim, e é uma doença que, como eu te disse, existem 4 grandes grupos de pessoas, né? Então, é o que eu falei, pessoa com problema dentro do ombro, pessoa fora do ombro, o diabético e o hipotireoideu, que é a maioria, e tem as pessoas que aparecem do nada, ou seja, são os sorteados de fazer uma capsulite idiopática espontânea. Mas, como eu te disse, o diabético ele tem essa característica de ter um quadro, geralmente, de evolução um pouquinho mais lenta no começo, um pouquinho mais demorado para a resolução, entendeu? Como eu disse, eles têm essas contraturas, eles já são um pouquinho mais rígidos, eles nem ligam muito, não consigo botar a mão nas costas, eles não vão percebendo, a partir do momento que isso começa a doer demais, que eles vão atrás de procurar. E aí tem as questões de as pessoas terem claustrofobia, dificuldade de entrar na máquina de ressonância, daí faça um ultrassom. E aí o ultrassom não pega direito a parte da cápsula do ombro, ele pega muito bem tendão, ele pega muito bem a parte de subacromial, que é da bursa, mas a parte profunda da cápsula ele não pega tão bem. Então, a não ser que você tenha um cara muito bom de ultrassonografia, a gente tem em Campinas, graças a Deus, um cara assim, ele consegue medir fluxo sanguíneo, ver volume capsular, ele consegue mandar para você e falar, alta sugestão de capsulite, começa a tratar. Então, dependendo, mas eu não tenho convênio, não consigo fazer ressonância, quadro sugestivo de capsulite, começa a tratar. Ou seja, você não precisa dar ressonância para tratar. Ela facilita o diagnóstico, facilita eu ter mais certeza das coisas. Mas com uma radiografia que não tem a artrose do ombro, que justifique uma rigidez articular por deformidade articular, começa a tratar capsulite. Entendeu? Então, eu falei, ou seja, esses pacientes eles vão drenando. Geralmente você chega num consultório de quem mexe com o ombro, vai ter uns 2 ou 3 na semana, no dia, ou já em processo de reabilitação. Aonde eu fiz residência, dentro do grupo de ombro, né, quando eu fiz a especialização, dentro do ambulatório tinha um ambulatório de capsulite. A gente via por volta de 40 a 50 pacientes por dia, por ambulatório, que é uma vez por semana. Então era muito paciente com isso. Então a suspeita, quem mexe com o ombro, ela é bem alta. Então eu acho que isso que é o principal. Então eu acho que é isso. Eu acho que a principal mensagem, então, que você passou é o diagnóstico precoce, né? A suspeição, o diagnóstico correto e essa boa orientação de que é possível, né, com o tratamento, ganhar essa amplitude, não vai ter essa fase inicial que é assustadora, né? Nossa, será que eu vou ficar com esse nível de movimento? Então a pessoa fica muito assustada. Eu me lembro de ter ficado, né? Nossa, não vou mais conseguir nadar. E eu, por exemplo, tive uma remissão completa, né? Total, A maioria das pessoas tem, a grande maioria tem. O que muda é o tempo. E é muito interessante que, assim, as pessoas falam, mas eu sou destro, tive do outro lado. Muitas vezes não tem relação com dominância, né? Ou seja, tem que ser do lado dominante ou do lado não dominante, isso não é obrigatório. O que a gente percebe nas pessoas ativas, né? Ou seja, que quando pega o lado dominante, essa pessoa tem uma dificuldade do dia a dia.
entendeu? Ah, um pouquinho mais de dificuldade de movimentar. Mas quando ela pega o lado não dominante, essas pessoas têm uma grande dificuldade de dirigir carro. Elas não conseguem fazer nada de abrir janela, de abrir vidro. Então, ou seja, é muito interessante que umas pessoas elas têm limitações funcionais distintas quando pega lado direito e esquerdo, ou seja, não obrigatoriamente só o dominante. Mas como a gente dirige muito o carro, as pessoas que têm limitação do lado esquerdo têm uma dificuldade de direção. Ela fala assim, eu não consigo dirigir, eu tenho uma dificuldade de locomoção. Do lado direito, dos destros, eles falam assim, não, tá, no meu trabalho eu até consigo fazer coisa embaixo, mas quando eu tenho que levantar, quando eu vou movimentar, eu tenho uma dificuldade maior. Então tem um pouquinho de diferença de evolução dependendo do lado das pessoas. Mas também não tem relação, como alguns outros quadros de dores do ombro, da pessoa, eu uso esse braço para esforço, para trabalhar, para jogar tênis, para hobby que eu tenho uma dominância maior, isso não existe, ou seja, ele vai aparecer independente da dominância. Entendi. Então, tá bom, né? A gente vai divulgar, nós estamos no mês aí de conscientização do diabetes, então qualquer coisa que possa educar, conscientizar e levar a tratamento Perfeito. precoce. E eu te agradeço muito, Rodrigo, Obrigado. por essas orientações. Obrigado você pelo convite aí. Boa noite para você. Boa noite.